Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Abrir a caixa de ferramentas da segurança do trabalho para examinar aquela que é, talvez, a peça mais importante de todas. Aquela que dá a base para tudo funcionar. Exatamente. Estamos falando da norma regulamentadora número 1, a NR1. Ela foi atualizada recentemente e, olha, deixou de ser só um prefácio, né? Virou o verdadeiro sistema operacional da saúde e segurança no Brasil. É uma ótima analogia. E a nossa missão aqui é justamente essa, dissecar essa norma, entender os conceitos que são a espinha dorsal do gerenciamento de riscos ocupacionais e, claro, focar naqueles pontos que são cruciais para quem estuda, atua na área e principalmente para quem está de olho em concurso público. Perfeito. E se as outras NRs são os aplicativos, a NR1 é o sistema que faz tudo rodar de forma integrada. É uma nova filosofia de gestão, não só uma regra. Uma nova filosofia. Gostei disso. Começar pelo alicerce. A quem essa norma mãe realmente se aplica? Porque ainda existe aquela ideia de que segurança do trabalho é coisa só de indústria grande. Chão de fábrica, máquinas pesadas. Isso. Um escritório de contabilidade, por exemplo, ou uma startup de tecnologia. Precisa se preocupar com isso? Essa é uma dúvida clássica. E olha, um prato cheio para pegadinhas de prova. O campo de aplicação da NR1 é universal dentro do trabalho formal. Universal? Sim, ela se aplica por obrigação a todos os empregadores e empregados regidos pela CLT, tanto urbanos quanto rurais. E aqui vem o detalhe que muita gente esquece. Qual? Inclui os órgãos da administração pública, direta e indireta, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Se tiverem empregados seletistas, a NR1 e o GRO são mandatórios. Ah, então não importa o tamanho ou o ramo. Exato. Da padaria ou da esquina ao maior complexo industrial, as regras são as mesmas. Ou seja, o porte da empresa pode até mudar a complexidade do gerenciamento, mas não a... A obrigatoriedade de ter um. Perfeito. E essa norma conversa com outras leis, digo, se uma empresa compra a NR1, ela está, digamos, kit com tudo? Não, de forma alguma. Esse é outro ponto crucial. A NR1 estabelece o princípio da complementaridade. Complementariedade? Isso. Cumpri-la não isenta a organização de atender outras regras, como, sei lá, códigos de obras municipais ou normas ambientais. E muito importante na prática, ela não se sobrepõe a acordos ou convenções coletivas que sejam mais benéficas para o trabalhador. Entendi. É como uma rede de proteção com vários fios. Exatamente essa a ideia. Ok. E mergulhando nos conceitos, tem duas palavras que os materiais que a gente analisou martelam muito na diferença: perigo e risco. No dia a dia, a gente usa quase como sinônimos, né? Totalmente. Mas, para a norma, essa distinção é vital. Por quê? Porque sem entender essa diferença, todo o gerenciamento de riscos desmorona. É a pedra fundamental. Vamos simplificar? Por favor. Perigo é a fonte, a causa raiz. É uma condição que tem o potencial para causar um dano. Pensa numa lâmina afiada, num piso escorregadio, num produto químico. Certo. O perigo simplesmente é. Ele existe ali, latente, é uma característica intrínseca da coisa. Ah, então o perigo é a condição estática. A eletricidade no fio é o perigo. A máquina que faz muito barulho é o perigo. É a existência da fonte do problema. Perfeito, você pegou a ideia. Agora, o risco ocupacional é a parte dinâmica da história. A parte dinâmica. Isso. A norma define como a combinação da probabilidade de acontecer uma lesão com a severidade dessa lesão. Ou seja, o risco só existe quando tem interação, quando tem exposição ao perigo. Entendi. Então, voltando ao exemplo do fio, a eletricidade é o perigo. Exato. O risco é a probabilidade de um trabalhador, talvez sem luvas, tocar naquele fio desencapado, combinada com a gravidade do choque, que pode ser de um susto até a morte. O risco depende da exposição. É exatamente essa a lógica. As bancas de concurso adoram criar cenários para testar isso. Eles descrevem, por exemplo, um ambiente com uma serra circular sem proteção. A serra em si, a lâmina, é o perigo. E o risco? O risco é a alta probabilidade de acontecer uma amputação de dedo, que é uma lesão de severidade altíssima. Confundir isso na prática leva a erros graves, sabe? A empresa pode focar em treinar o funcionário a ter cuidado.
quando o certo seria instalar uma proteção na máquina. Atacar a fonte, não só a consequência. Isso, atacar o perigo. Essa clareza muda tudo. E se o risco é o que precisa ser gerenciado, imagino que é aí que entram as siglas que a gente vê em todo lugar. GRO e PGR. Qual a diferença prática entre o gerenciamento e o programa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é mais simples do que parece. O GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é o processo macro, a filosofia, o sistema de gestão. Pense num ciclo PDCA, sabe? Planejar, fazer, checar, agir. Um processo contínuo. Contínuo. É o fazer segurança todo dia. Ele veio para substituir aquela lógica antiga do PPR, que muitas vezes virava um documento de gaveta, né? O GRO exige gestão ativa. Ok. Então o GRO é o verbo, a ação. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos? O PGR é a materialização, a documentação desse processo. Se o GRO é o filme que está sempre rodando, o PGR é a fotografia detalhada da situação atual e do plano para o futuro. É a ferramenta que formaliza o gerenciamento. Exatamente. A norma diz que o GRO deve constituir um PGR. É onde você registra o que foi feito e, mais importante, o que vai ser feito. E do que é feita essa fotografia? Essa documentação? Isso parece ser o tipo de detalhe que uma fiscalização olharia com uma lupa. Com certeza, e a matéria de prova garantida. O PGR precisa ter, no mínimo, 2 documentos essenciais. Ok. Quais são? O primeiro é o Inventário de Riscos Ocupacionais. Pensa nele como o grande diagnóstico da empresa. É o mapa detalhado do campo minado. O que e o onde. O que é perigoso, onde está, quem afeta e o tamanho do problema. Perfeito. O inventário tem que conter a caracterização dos processos, a descrição dos perigos, das possíveis lesões, quem está exposto e, claro, a avaliação e a classificação dos riscos. Certo. E o segundo documento? É o plano de ação. Se o inventário é o diagnóstico, o plano de ação é a receita médica. Gostei da analogia. É o como e o quando a gente vai resolver os problemas. Ele estabelece as medidas de prevenção, com um cronograma, com responsáveis, com forma de monitorar se deu certo. E de quem é a responsabilidade por isso tudo? A empresa pode contratar uma consultoria e pronto. Pode contratar, mas a responsabilidade pela implementação e pelo custeio é sempre da organização. É indelegável. Quem responde pelo PGR é o empregador. Isso sempre cai em prova. Entendido. Então, na prática, temos os riscos mapeados no inventário e as soluções no plano de ação. O próximo passo é sair aplicando essas soluções de qualquer jeito ou existe uma ordem? Existe uma ordem e ela não é uma sugestão, é uma obrigação. Esse é um dos tópicos mais importantes da NR1, a hierarquia das medidas de controle. Uma hierarquia? Sim. A lógica é atacar o problema da forma mais eficaz possível, começando pela raiz. A prioridade número 1, o topo da pirâmide, é a eliminação do perigo. Que seria, por exemplo, substituir um produto químico perigoso por outro que não faz mal. Arrancar o mal pela raiz. Exatamente. Mas, bom, nem sempre isso é possível, né? Certo. Então a gente desce um degrau. A segunda prioridade. Medidas de proteção coletiva, os EPCs. Aqui o objetivo é controlar o risco na fonte ou na trajetória, protegendo todo mundo ao mesmo tempo. Como enclausurar aquela máquina barulhenta que a gente falou, ou instalar um sistema de exaustão para uma poeira tóxica. Perfeito. Se mesmo com os EPCs o risco continuar, aí vamos para o terceiro nível. Medidas administrativas ou de organização do trabalho. Que seria o quê? Aqui a gente mexe na forma como as pessoas interagem com o perigo. Fazer rodízio de funcionários para diminuir o tempo de exposição, ajustar jornadas, criar procedimentos de segurança rigorosos e, claro, treinar o pessoal. Entendi. E se depois de tentar tudo isso, eliminar, proteger o coletivo, organizar o trabalho, ainda sobrar algum risco? Só então, e somente então, a gente chega na base da pirâmide, na última barreira, a adoção de medidas de proteção individual, o famoso EPI. Então, o EPI é o último recurso. O último. A norma é muito clara. O EPI é complementar.
É para ser usado enquanto as outras medidas não são implementadas, ou para controlar o risco residual. A lógica é muito clara. É incorreto, pela norma, só entregar um protetor auricular para o trabalhador e achar que o problema está resolvido. Exatamente. A obrigação é, primeiro, tentar silenciar a máquina. Muitas empresas pulam direto para o EPI porque parece mais barato, mais rápido, mas é uma solução menos eficaz, que joga a responsabilidade para o trabalhador. E um fiscal do trabalho vai cobrar-se hierarquia. Vai seguir passo a passo. Pular etapas é não conformidade grave. Falamos muito sobre as obrigações da empresa. Mas qual é o papel do trabalhador nisso tudo? Ele é só um receptor passivo das ordens? De jeito nenhum. A NR1 estabelece uma via de mão dupla, com deveres e direitos. Vamos começar pelos deveres. Bom, os deveres incluem cumprir as regras de segurança, usar o EPI corretamente, fazer os exames médicos e, fundamentalmente, colaborar com a empresa na aplicação das normas. A recusa sem motivo é considerada ato faltoso. Certo, essa é a parte da responsabilidade dele. Mas e a outra via? Que ferramentas o trabalhador tem se ele se depara com uma situação de perigo extremo? Ele tem uma das ferramentas mais poderosas da legislação, o direito de recusa. Direito de recusa? Isso. A norma garante que o trabalhador pode parar o trabalho se ele achar que existe um risco grave e iminente para a vida ou a saúde dele. A única condição é comunicar imediatamente o chefe. Isso é transformador. Ele vira um fiscal ativo da própria segurança. Mas na prática, ele não corre o risco de sofrer uma retaliação por isso? A norma cria um escudo de proteção. O trabalhador não pode sofrer nenhuma consequência injustificada por exercer esse direito. O empregador não pode obrigar o retorno até a situação ser corrigida. Já viu isso acontecer? Sim, lembro de um caso numa obra. Um andaime parecia instável depois de uma chuva. Um trabalhador se recusou a subir. A princípio, o encarregado reclamou, mas a segurança foi chamada e viu que a base tinha cedido. Aquele ato de recusa, provavelmente evitou um acidente fatal. Uau! É o poder dessa ferramenta na prática. Fantástico! Vamos então amarrar os pontos principais? Vamos lá. Primeiro, a NR1 é a norma-mãe, o Sistema Operacional da Segurança. Segundo, a diferença crucial entre perigo, que é a fonte, e risco, que é a exposição a essa fonte. Terceiro, o GRO é o processo de gestão contínuo. E o PGR é a sua documentação obrigatória, com o inventário de riscos e o plano de ação. Exato. E, claro, a ordem obrigatória da hierarquia de controle. Eliminar, proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, o EPI. E não podemos esquecer desse poderoso direito de recusa, que dá ao trabalhador um papel ativo na prevenção. Uma visão muito completa e prática dos pilares da NR1. Com certeza. E só para deixar uma reflexão final, a gente discutiu muito o processo formal, a estrutura do PGR, que é o que a lei exige, né? Uhum. Mas isso me leva a uma questão que vai além da conformidade. Como uma organização transforma isso em uma verdadeira cultura de segurança? Que mecanismos, além do que a norma exige, podem garantir que cada colaborador, do diretor ao trabalhador da linha de frente, se sinta genuinamente dono da segurança, engajado em identificar perigos e controlar riscos no seu dia a dia? Uma ótima pergunta. Pois é. A resposta para isso é o que separa as empresas que só cumprem a lei daquelas que são verdadeiramente seguras.